Olá, YouTube. Como é que vocês estão? Tudo bom? Gostaram do meu cabelo? Vocês acham que tá... Me convidaria pra jantar com esse cabelo aqui? Videozinho de hoje. Vou ver um caso aqui que fiquei curioso. Que envolve uma creepypasta. E eu vi tem muito tempo e provavelmente você já viu. Principalmente por conta do Hulk BR. Sonic EXE e seu criador idiota. Eu achei incrível. Eu achei incrível esse título, então eu resolvi clicar, tá? O título é muito bom, concordo. O título é excelente. Vamos ver aqui o vídeo do Rian. Tem tempo que eu não vejo um vídeo dele. Vou aproveitar que estamos nessa vibe que vai ser o filme do Sonic, né? Que tem o Shadow. O Shadow. E não, eu não... Sonic EXE protege bebê SCP de tsunami de Granny. Que bom que vocês conhecem o Sonic.exe, porque pra mim é só isso. Sonic EXE pra mim deixou de ser aquela creepypasta pra ser esses títulos pra atrair criança. Eu falei isso aqui num vídeo, mas eu vou falar de novo. Eu vivi pra ver um sobrinho meu de, sei lá, 6 anos de idade, 8 anos de idade, falar que tudo que é .exe é do mal. Bom, baseado no título desse vídeo, eu acho que ele não tá errado. Bom dia, grupo. Pera, o que aconteceu? Que isso? Bom dia, grupo. Sonic.exe, aquela creepypasta que todos nós escutamos quando tínhamos 11, 12 anos e Tô me sentindo muito velho, porque eu tava longe de ter isso. Quantos anos vocês tinham, gente? Quantos anos vocês tinham quando vocês viram isso aqui a primeira vez? Comenta aí. Arrisco dizer que eu era maior de idade. Não vou entregar minha idade aqui, né? ficamos com medo do Sonic por um mês. Hoje em dia, todo mundo sabe que a creepypasta não é nem um pouco boa, na verdade é bem terrível, e a creepypasta virou uma piada, como quase todas as creepypastas da época. Então, eu não conheço uma creepypasta que tenha envelhecido bem, assim. Eu sei que até fazem uns remakes de creepypasta, o que é interessante, dá um aprofundamento e tal, mas, nossa, 29 anos de carreira, vai se fuder, né? No começo desse vídeo eu vou falar sobre a creepypasta em si e o efeito que ela teve no mercado das creepypastas. Caraca, o mercado das creepypastas. Eu tenho certeza que essa não é a palavra certa. E depois eu quero falar sobre o idiota que é o criador dessa creepypasta. Por quê? Que é isso? O que é esse meme do cara bundudo? De onde é isso? Eu não sei se eu ficaria feliz de não saber ou fico triste, eu não sei. A história da creepypasta, bom, todo mundo sabe. Um garoto recebeu um cartucho do Sonic de um amigo dele. Estava escrito para ele destruir um cartucho, só que ele não quis destruir. Ele joga o jogo, personagens morrem e ele fica muito assustado e encontra um boneco do Sonic.exe no final. Mas caraca, eu não sabia disso. Que tinha essa mini lore por trás, sabe? Eu achava que era, sei lá, soltar esse arquivo aqui da internet e aí a gente tem que jogar. Eu achava que era só isso, uma coisa super rasa. Me parece ser, né? história bem... Mas eu tenho certeza que você não leu a história. Talvez uma tradução, mas não original. Caraca. Eu tenho certeza que você conheceu a história por algum youtuber que contou essa creepypasta em vídeo. E eu tenho certeza que o youtuber que contou a história pra você resumiu a história. Sabe por quê? A creepypasta original tem 4.149 palavras. Quanto que dá isso num roteiro? Uma historinha de terror do Sonic tem mais de 4.000 palavras. Bom, a gente pode dizer, pelo menos, que o cara teve uma criatividade, né? De escrever tanto, né? Pelo amor de Deus. E o motivo da história original ser tão grande é porque J.K. de Hyena, que é o Que é isso? Parece a minha skin do Minecraft. Eu sou o criador do Sonic.exe. Sou eu, só faltou tá vesgo. o escritor dessa história, é um péssimo escritor. A história original é super enrolada, infestada de clichê e com puros pecados de escrita. Exemplos: toda vez que o Sonic.exe faz alguma coisa do mal da história, o protagonista da história fala: ah não, eu não acredito que o Sonic fez isso, isso não pode ser real, por que que o Sonic matou o Tails, eles são amigos, eles... Nossa, que enrolação. Você na aula de redação querendo enrolar pra sua redação ficar longa, pra você entregar pra professora. não deveria fazer isso. Também tem muitos momentos em que o protagonista da história só fala alguma coisa muito específica e desnecessária que aconteceu no jogo. Nossa, que preguiça de quando ficam descrevendo muito uma coisa que é tão simples. Dá uma volta pra falar isso aqui. Tipo, quantos segundos a tela ficou preta? Quanto tempo um áudio assustador Quantos segundos a tela ficou preta? O cara ficou contando. ficou tocando?
Além disso, também tem a violência hiperrealista da história, que o autor fica o tempo todo falando sobre isso, mas nunca explica exatamente o que isso significa. Já que arte hiperrealista são desenhos que tentam ser o mais realista possível, mas tipo, eu não consigo imaginar uma arte super realista. isso é um jogo que deveria ser de Mega Drive. Sim. Então não teria como ter algo hiperrealista nisso. Mas eu acho que é só uma palavra que o autor achou legal e usou um monte de vezes na história. Nossa, sabe uma coisa que eu sempre vi as pessoas enrolando em redação? Quando eu escrevia, o mesmo se encontra, o mesmo não sei o quê. Parece que você acabou de aprender essa palavra aí, o mesmo. Palavra, o mesmo. E quer usar toda hora, sabe? Eu odeio o mesmo. Quando essa história lançou, ela não fez muito sucesso. Ela só ficou muito famosa mesmo quando alguém fez uma fangame baseada nessa história que vários youtubers grandes jogaram. Eu achava que era do jogo, a história. Vinda do jogo. Que doido. Como o Markiplier e o próprio PewDiePie. Mas infelizmente o sucesso dessa história inspirou muitas outras crianças e adolescentes que realmente acharam aquilo incrível e assustador e fizeram ou uma versão creepypasta de alguma outra coisa que é só uma cópia da Sonic. Eu achei que ele ia mostrar um monte de vídeo do Hulk Bear. O Sonic está na minha casa. Vocês lembram disso? Só que às vezes consegue ser Nossa, o Luigi Kid, ele me seguia no Twitter. Caraca. ainda pior do que a Sonic.exe ou fan continuações da história. Tipo a Sally.exe, que é um negócio estúpido. É uma cópia de uma creepypasta 1000 vezes melhor que essa e tem os fetiches do autor. Nossa, cara. Pelo amor de Deus. Eu adoro que a gente, sempre que vai ver alguma coisa, chega nisso, assim, em alguma atrocidade. Porque, se você não sabe, a Sally é um personagem dos quadrinhos do Sonic. E ela é um ícone Eu lembro dela de um desenho, essa boneca. Um desenho que eu vi quando era criança. de furry. Ah, eu não fico surpreso. Eu não fico surpreso. Sério, é impressionante. Mesmo esse personagem só tendo aparecido em um jogo do Sonic que ninguém jogou, ela ainda é a personagem com mais fãs assustadores de Mais que o próprio Sonic? Caraca. Sonic. Sério, tem gente bizarra. Eu tinha que dar uma crinjadinha, né, nesse vídeo. Acho que esse é o momento que chegou. Ama essa personagem, acho que eu vou fazer um vídeo só dela no futuro. Antes de falar sobre o DC de Raina, que é o criador da história, eu quero falar duas coisas antes primeiro. A primeira é que essa não foi a primeira creepypasta de videogames. É difícil saber qual foi a primeira. Não foi do Ben Drowned, alguma coisa assim? Mas a maioria das pessoas diz que foi o Ben Drowned. E a outra coisa que eu quero dizer é que hoje em dia tem jogos Os rapazes jogaram isso aqui, viu? O criador brasileiro. É muito bem feitinho isso aqui, inclusive. bem bons do Sonic.exe, porque muitas pessoas Caraca, que louco. Os rapazes mencionam... Um aperto de mão meu pra chegar nos rapazes... Caraca. Porque muitas pessoas que hoje em dia são desenvolvedores de jogos, antigamente ficaram com muito medo dessa história. Mas Caraca. hoje em dia perceberam que a história é bem então decidiram eles mesmos refazerem um jogo baseado na história. O que eu acho super legal. E vocês? Não, eu acho super legal fazer isso. O pessoal faz um negócio que fica melhor que o original até. E dá pra ver que o cara gosta, então, sabe? Ele tirou o tempo dele pra fazer aquilo. E é uns sprites bem interessante, viu? E é muito melhor do que qualquer coisa que o DC de Raina poderia fazer. Falando dele... Quem que é esse da bunda e quem que é ele? Bom, pra começar a falar sobre o autor da creepypasta, eu acho que Cara, a melhor que é isso? coisa pra dizer é que ele é um exibido do sem um pingo de autocrítica. Caraca. Ele, até hoje, Será que ele, tipo, fica... Então, eu que fiz o Sonic.exe. Se gabar porque criou o Sonic.exe. Muito foda. Eu também ia fazer a mesma coisa. mesmo depois da história se tornar um meme e ser ridicularizada na internet inteira, ele ainda se acha o foda por ter escrito essa história. As principais redes sociais dele são Furrenity, que é um site de furry, e DeviantArt, onde ele posta os desenhos dele. Lá para outubro de 2012, quando a história estava começando a se popularizar, ele fez um post na Furrenity, onde ele admitia que foi ele que escreveu a história. O post começa com ele falando: "Vocês sabem a minha história, que foi um sucesso absurdo, Sonic.exe."
Quando esse cara tem... Pior que ele não deve ser uma criança, sabe? Nenhum adolescente, já deve ser um adulto. Depois ele explica que o que deu a ele a ideia de fazer a creepypasta foi uma edit assustadora que ele fez do Sonic e a ideia de trazer algo novo para o gênero das creepypastas. Algo que, nas palavras dele, não teria nada de sobrenatural ou de satanismo. Como que um boneco pixelado... Vamos ver. Depois ele agradece aos fãs dele que fizeram fanart e fala sobre as ideias dele para o futuro da história. Até aí ok. Mas no creepypasta.org, que é onde a história foi postada, os moderadores do site não estavam tão felizes quanto ele estava. Porque quando essa história se tornou popular, histórias.exe estavam em todo lugar do site. Nossa, deu uma saturada então. Tinha creepypastas.exe de qualquer coisa que você imaginar, fãs, continuações e um monte de fanart toda hora. Então é óbvio Que bonitinho esse jogo de fundo, cara. As animaçõezinhas. que todo mundo no site que tinha mais de 12 anos estava começando a ficar com raiva disso. Principalmente as pessoas que na época já perceberam que a história era bem ruim. Isso durou até o começo de 2014, em que os moderadores do site decidiram só deletar a creepypasta do Sonic.exe. Eles disseram que a creepypasta era um lixo e que não deveria ser fonte de inspiração para os escritores. Caralho, humilhou o cara. E quando o JC de Raina ouviu isso, essa foi a resposta dele. Ixi. É com muita dor no coração que eu trago más notícias para todos vocês. Os administradores da Creepypasta Wiki finalmente decidiram deletar minha história do Sonic.exe, dizendo que a história era mal escrita, tinha muitos clichês e era um mau exemplo de creepypasta. Pô, tem uma creepypasta que não é um mau exemplo, assim? Tipo assim, porque eu imagino que tudo nessa época era meio mal escrito, assim, porque, pô, é um negócio meio amador e tal. Nem julgo tanto, cara, aqui, né, nesse ponto. Qual que salvou? A do Jeff the Killer? Sei lá, cara. De cavalo. Como você pode ver, eu estou furioso pela minha obra-prima, que ganhou o coração Nossa! Parece até que ele fala com ironia. e teve um impacto gigante na internet, mas que foi diminuída por um monte de invejosos, arrogantes e retardados haters de furries. Eu nunca parei pra ler porque, gente, 4.000 palavras. Vou esperar sair o filme, né? Mais fácil. Dá pra ver que ele tinha um ego bem grande, assim, né? Porque se ele diz, né? A obra-prima dele. Ok, continuando. Mas isso não significa que eu só vou aceitar isso. Não. Nossa, que cringe isso, o jeito que ele fala. Não. Eles mexeram com o touro. E agora eu vou ir com chifres. Escute, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês. Nós estamos em guerra. Eu quero que todo fã do Sonic.exe lendo isso espalhe a palavra. Nossa, que é isso? O cara deu um ultimato aqui. Eu quero que você espalhe para todos os outros fãs, todos os fanáticos, todos os artistas, todos os seguidores da minha criação sobre isso. Fale até para os seus amigos que não são fãs da história. Nós precisamos manter o espírito do Sonic.exe vivo. Que é isso? Ele tá possuído pelo próprio negócio dele. Façam mais fanart, façam mais vídeos, bloqueie os haters. Ame o Sonic. Que é isso no peito dele? Ame ele como você nunca amou. Faça sites dedicados à grandeza dele. Qualquer coisa que você precise fazer, só faça. Sonic.exe ter sido deletado da wiki foi só um pequeno inconveniente para sua grandeza. Mas no final, isso não vai fazer nada além de aumentar a sua grandeza. Nós vamos nos preparar para a nossa vitória sobre os haters. Gente, uma terapia, hein? Cara, ele tá fazendo aquilo de enrolar, falando aqui agora. Os haters vão sangrar pelos seus crimes. Eles precisam sangrar. Nossa, que é isso? Falta de CLT. Pra caralho, hein? Meus amigos fãs do Sonic.exe, nós vamos ver quem ri por último. Essa vai ser nossa vitória suprema. A subjugação da própria internet. E isso foi uma tarefa árdua. Se você
não tinha acreditado. Quando eu falei que o cara é um idiota, eu tenho certeza que agora você acredita. Mas se você ainda acha que ele não é um idiota, mesmo depois disso... amigo, eu tenho más notícias pra... Ah, tipo assim, eu achei ele arrogante, assim, e tal. Ele não fez nada demais, sendo bem sincero, nesse texto aqui. Sei lá, ele só... Parece que ele não sabe como é que são as coisas. Ele não aceita crítica, tem um ego gigantesco. Não achei nada demais isso. Tá bom, ele é idiota, mas... Não acho que seria uma comoção enorme pra isso. Não deveria ter uma comoção enorme pra isso, sabe? te dar. Pera, o quê? Você foi o idiota ou os dois? Ok. Nossa, essa resposta foi tão narcisista. Foi bastante, bastante. Inclusive, ele usou os talentos dele aí de escrita. Só é muito cringe isso aí. É chato, cringe, mas é um negócio meio tanto faz, né? Eu senti isso. O cara não tem coragem de olhar pro trabalho dele e se criticar, ver o que tinha de ruim na história. Na época que isso foi postado, muitas pessoas acharam que isso era trollagem, não tinha como isso ser real. Mas não, é 100% real e 100% sério. O JC de Raina é um egocêntrico do e o sucesso da história só aumentou ainda mais o ego dele. Para tentar protestar contra a deleção da creepypasta dele da Wiki, ele postou a continuação da história. Caraca, tem continuação isso, nem sabia. A Sonic.exe Round 2. E pariu, que negócio idiota! Nessa continuação da história, o personagem da história anterior agora é um detetive que, junto com o parceiro dele e a irmã do parceiro dele, estão investigando os assassinatos do Sonic.exe. Nossa senhora, que coisa tenebrosa. Não ligo. Essa continuação é tão ruim que quase faz a história original parecer boa. Mas o que aconteceu com essa continuação? Ela foi deletada igual a original? Não. Os moderadores tiveram uma ideia pra deixar o JC ainda mais furioso. Eles moveram a história da Creepypasta Wiki pra Trollpasta Wiki. Nossa, acabou. Porque eles sabiam que ridicularizar a história iria fazer ele ficar com muito mais raiva do que só deletar a história. Mas bom, esse meio que é o fim da história. Lá para 2017, um usuário chamado Corpse3 fez uma entrevista com o JC de Caraca. Raina. Na entrevista, o JC não parecia mais tão idiota assim. Ele Ele cresceu, imagino, sabe? ainda era bem egocêntrico e exibido, mas não tanto quanto antes. Ele disse que estava planejando fazer um remake da história com menos clichês e pensando no que o Stephen King e o Lovecraft fariam no lugar dele. Tipo assim, deu pra ver que ele amadureceu, mas não deixou de ser cringe, né? Tá bom, vai lá, amigão. Esse é o fim do vídeo. Tchau. Que é isso? Essa bunda? Ele foi mais de boa do que eu imaginei, esse vídeo. Eu achei que ele ia ter diversas atrocidades, assim, sabe? Sei lá, tipo... Eu até entendo ele ser egocêntrico, assim. Vou explicar, tá? Cara, quando você cria um negócio que estoura, assim... Mesmo que for ruim, atrai muita gente, né? Atrai muita fanart, essas coisas. Eu imagino que atrai um monte de moleque que vai achar aquilo... a melhor coisa do mundo. Claro. E aí isso foi subindo o ego do cara, sabe? Não sei quantos anos ele tinha quando ele criou isso, mas dá pra ver que ele gostava disso, né? A ponto de virar meme e tudo. E vai subir no ego mesmo, né? Mas eu achei isso aqui tão, sei lá, tanto faz, sabe? Foi divertidinho de assistir, mas eu achei meio tanto faz o assunto. É só cringe, sabe? Mas que bom que pelo menos não teve nenhum crime. Nossa, que bom, né? Um vídeo que eu assisto que não tem um crime. O vídeo foi esse. Comenta aí se você conhecia. Ou comenta aí com quantos anos você viu alguma coisa de Sonic.exe. Isso aqui é tão velho. Mas é isso, gente. Obrigado. Torne-se membro aí pra ajudar o canal. Deixa o gostei. Se inscreve que a gente tá chegando aí a 700 mil inscritos. Muita gente. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.